a respeito do jejum, que penso eu, é um assunto que precisa ser melhor entendido. Eu lembro os caras dizendo, jejum de verdade, não põe nem bala açucarada na boca. Mas pensa comigo, pai, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho. Bom, o Senhor Jesus é abordado por um grupo que evidentemente não está fazendo um elogio. Quando eles dizem os discípulos de João, aqui estão se referindo a João Batista, frequentemente jejuam, os dos fariseus também, dos fariseus nós sabemos que era hábito deles. Jesus menciona a oração de um fariseu em Lucas 18, que ele jejuava 2 vezes por semana. A tradição diz que eles faziam isso às segundas e quintas-feiras. O fato dos discípulos de João serem mencionados primeiro faz com que alguns questionem se eles não jejuavam ainda mais. Até porque se você pensar em termos de presença do tempo que cada um deles tinha, os fariseus estavam lá há bem mais tempo que os discípulos de João, que era um movimento recente. Mas o fato é que tanto um grupo como o outro jejuava com frequência. Mas eles dizem para Jesus, mas os seus discípulos comem e bebem. Então certamente isso não era um elogio, era um ataque. É a mesma coisa que alguém se dirigir a um pai e uma mãe e dizer, olha, os filhos de fulano são uma bênção, os de ciclano são comportadinhos, os de Beltrano são bem educados, mas os seus, obviamente aquilo é um ataque não só ao comportamento dos filhos, mas uma insinuação de que os pais estão falhando no processo. Naquela cultura, criticar o comportamento de um discípulo ao seu mestre era criticar o próprio mestre. Era uma forma de dizer, você está falhando nisso. E quando eles tocam no assunto dessa forma, o Senhor Jesus responde algumas coisas que, ao meu entender, são muito importantes. E se houver um tema que eu possa dar essa mensagem, eu classificaria como a importância do jejum. Porque, na minha opinião, o Senhor não discute apenas o assunto do jejum. Ele também aborda questões como quando eles iriam jejuar. E eu acredito que nas entrelinhas ele responde até mesmo o porquê eles fariam isso. De alguma forma o texto começa com um relato que envolve o passado, uma prática que vem do Antigo Testamento, do jejum, mas que também transita por aquele momento atual, presente na ocasião, mas que vai tratar e abordar o assunto em questões de futuro. Eu acho que aqui nós temos uma visão bem abrangente a respeito do jejum, que penso eu, é um assunto que precisa ser melhor entendido. Eu creio que Deus quer resgatar a cultura do jejum. Eu tinha 15 anos de idade, eu nasci e cresci num lar cristão, e para não dizer que eu não sabia que meu pai, principalmente, que era pastor, jejuava, existiam uns dias de jejum anual da denominação, que todo mundo se unia no dia de oração e jejum por avivamento. Então, pelo menos aquela uma vez por ano eu sabia. Mas eu nunca soube que meu pai praticava outros tipos de jejum. Porque ele era parte de uma geração que acreditava que tinha que ter um código de sigilo absoluto sobre o jejum. Porque se contasse para alguém que jejuou, perdia a bênção. E era a forma como eles entendiam o ensino de Jesus em Mateus 6, no Sermão do Monte. Mas eu lembro que eu comecei a jejuar porque outras pessoas me estimularam. Meu primeiro jejum aos 15 anos de idade, eu jejuei só o almoço, ainda tomei o refrigerante com medo de desmaiar. Ou seja, não foi assim aquele jejum raiz. Mas eu e os meus amigos, todos tinham sido batizados no Espírito Santo, só tinha um da patota que ainda não. E ele estava muito desanimado, porque parece que Deus amava todo mundo, menos ele, e ele estava assim por um fio de desanimar, de desviar, e alguém sugeriu, vamos jejuar hoje por fulano, para Deus pegá-lo de jeito. Nós estávamos numa conferência de avivamento, para ele ser batizado no Espírito Santo, vai ter uma vigília à noite, para ministrar isso, e ele já estava cansado de receber orações, já não queria nem buscar mais isso. E alguém falou, vamos jejuar. Eu lembro que eu falou, mas nós já tomamos café da manhã. Mas não tem hora para começar jejum. O outro, não tem não. E a gente via que ninguém sabia nada. Não, vamos pular o almoço. Aí o outro diz, mas não morre? Claro que não morre, uma refeição só. Outro diz, mas não desmaia. Aí já não sei. Aí foi que um deu a sugestão, vamos tomar pelo menos o refrigerante. E nós tomamos bastante refrigerante, para ter muita glicose. Mas nós pulamos e naquele horário do almoço, não apenas não comemos. Gente, um adolescente jejuar uma refeição é mais ou menos um adulto jejuar um dia, vocês sabem disso. Porque o adolescente tem 3 estômagos, além do normal tem um em cada perna. Eu não sei para onde vai tanta comida. Mas eu lembro que nós ficamos orando e intercedendo por ele. Depois daquele momento, alguém soube que a gente pulou só o almoço
e que ainda tínhamos tomado refrigerante, esculhambou com a gente. Eu lembro os caras dizendo, jejum de verdade, não põe nem bala açucarada na boca, uma pouca vergonha. E eu fiquei mal, falei, Deus, desculpa aí, não tinha um manual, não sabia como fazer, a intenção era boa, já estava até arrependido. Mas quando nosso amigo foi batizado do Espírito Santo à noite, ninguém conseguia convencer a gente que aquele posicionamento não tinha contribuído para o processo, principalmente porque ele era um buscador crônico do batismo no Espírito Santo. E aquilo começou a me gerar interesse. E aí eu comecei a descobrir que tinha gente que pulava o café e o almoço. E eu sempre perguntava, não morre não? Não morre não. Desmaia? Olha, isso aí depende. E aí eu fui sendo estimulado. Eu lembro da primeira vez que eu fiz 24 horas de jejum. E eu dizia, glória a Deus, não morri. Mas eu descobri outro que jejuou 2 dias. E eu, animado pela experiência de outro, empolgado, quis fazer. E depois descobri um que fazia 3, e depois descobri um que fazia 4. E assim eu fui crescendo na prática do jejum. Meu pai uma vez soube, porque já que ele não falava, eu também não falava, que eu estava fazendo jejuns maiores, e ele, muito preocupado com a minha saúde, veio falar comigo. E disse, de onde é que você tirou essa empolgação? Tipo, não fui eu que te ensinei isso. Falei, o senhor não fala nada, mas pelo menos eu tenho gente que fala e me anima. Né? Ele falou, mas não é para ficar falando. Eu falei, quem te disse que não é para ficar falando? Eu falei, o senhor é um doutor de Bíblia que eu respeito. Mas pensa comigo, pai, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho. Ele olhou para mim e falou, é mesmo. Falei, ele contou. O problema não é contar, é fazer tocar trombeta. Eu falei, antes do capítulo 6 começar dizendo que a gente não tem que fazer as coisas só para ser visto pelos homens, no 5,16 Jesus diz, fazei brilhar, brilha a vossa luz diante dos homens. A Bíblia fala de boas obras, no sentido de esmolas, não ser praticada só para ser visto, mas fala que a viúva que ia ser ajudada era aquela que tinha testemunho de boas obras. Então eles tinham que saber quem fazia. Ou seja, a questão tem muito mais a ver com a motivação do que com a notícia. Por que eu estou dizendo isso? Essa cultura de sigilo foi nos roubando de algo que toda liderança precisa promover, que se chama exemplo. Toda liderança é baseada em exemplo. E se eu e você, como líderes, não cultivamos a cultura do jejum, nós não podemos esperar que nossos discípulos façam.